Paz seja convosco! Boa noite! Boa noite! E aí, pessoal, como vocês estão? Eu sou a pastora Gabi. Eu sou o Davi Felipe. E nós estamos aqui hoje no nosso primeiro podcast, o Forecast. É o nosso primeiro podcast, né, Davi? Daí aqui é Cidade Nova. A gente espera que vocês estejam aqui sempre com a gente. É isso mesmo. Nós vamos nos encontrar aqui uma vez por mês, às 20 horas. Então, já se inscreve aí no nosso canal se você não é inscrito, ative o sininho e também compartilhe esse link que você está assistindo agora, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse podcast maravilhoso que nós estamos preparando. Isso aí, gente. Cada mês vai ser um tema super legal. Assim, sempre focando em um público, um assunto que está em alta. Então, assim, tá imperdível. Faça parte disso, viu? Hoje nós vamos falar sobre um assunto sensacional. A gente vai falar um pouco sobre a visão que tem transformado o ambiente da nossa igreja, o ambiente que a gente tem vivido aqui na nossa casa e aqui em Cidade Nova. E para isso, nós chamamos duas convidadas super especiais, Dayana e Sama. Vem pra cá, vocês duas. Isso aí. Sejam bem-vindas ao nosso Forecast. Estamos muito felizes em receber vocês aqui. Gente, a Dayana, ela é líder de célula. E ela também é a nossa líder dos adolescentes aqui da igreja. E a Sama, também líder de célula e também já agora se transformando numa supervisora. Então, assim, são pessoas que estão sendo verdadeiramente assim, influenciadoras nesse momento que nós estamos vivendo aqui na igreja. Não é isso? Verdade. Gente, estou muito feliz de estar aqui, super animada com esse podcast. Acho que a gente vai conseguir aprender muitas coisas, né, Sama? Claro, vai ser maravilhoso, né? Vai ser uma noite incrível. Estamos honradas, né, Daiane, de estarmos aqui, ser o primeiro de participar. É isso aí, muito bom. E aí, Davi, vamos falar um pouco sobre a nossa visão. O que tem acontecido hoje na nossa igreja? O nosso ambiente, né? Está diferente. E assim, o que vocês têm notado? Fala aí pra mim, o que vocês têm notado da visão da igreja hoje, dentro, né, da nossa igreja, dos nossos ambientes de culto, em tudo que a gente tem vivido? Eu acho que a gente começou, tem poucos meses, a ir mais fundo na visão celular. Isso. E desde que isso aconteceu, eu percebi que a atmosfera dos cultos mudaram. Eu acho que as pessoas começaram a compreender melhor que elas também são ministros, que elas também carregam a missão de ganhar filhos, de discipular. Então, eu vejo muito, principalmente com os adolescentes, desde que eu assumi, não teve nenhum culto que eles não tinham convidados. Todo culto, pelo menos uma pessoa traz um convidado para poder assistir o culto. Porque a gente começou a perceber que essa missão de ganhar almas, de formar discípulos, também é nossa. E acho que isso começou mais forte depois que a gente pegou mais fundo na visão celular aqui. Isso é verdade. A gente tem percebido que por alguns momentos a gente, de forma errada, né, nós como liderança, como nosso pastor tem ensinado, a gente focou na igreja em uma asa só. Verdade. Sendo que a necessidade é a igreja de duas asas. Então, assim, houve esse despertar. E hoje nós temos voltado a essa visão original da igreja. A visão original é aquela que nos mostra que a igreja precisa se reunir no templo para as grandes celebrações de agradecimento ao Senhor, de comunhão com os irmãos, mas também nas casas, nos lares, com os pequenos grupos. Então é essa visão que nós estamos voltando com tudo, que é a visão bíblica, né? Não é a visão do pastor, mas é a visão bíblica, é o que nós precisamos fazer e assim, com todo esse empenho, né, Sama? Não, e o que eu acho mais bacana da visão celular é que a gente aprende, né, que não é só uma responsabilidade do pastor trazer as pessoas para a igreja, porque a visão celular é essa questão de você interagir, você se preocupar, né? Então, aí você vê um movimento maior no culto, você preocupa com aquele irmão que não veio à igreja. E, de fato, isso traz algo novo, né? Você só não entra na igreja, não, vou lá, cultuar a Deus e pronto. Não, aquilo ali gera uma preocupação, gera o fator que você fala assim, eu senti falta de alguém no culto. Então, a visão celular é isso, né? E você consegue sentir isso não somente, por exemplo, em um culto, no decorrer de todos os domingos, nos nossos cultos de terça-feira, né? Então,
É sensacional. A gente sente uma diferença. A gente que tá com aquele olhar assim, fulano não veio, tá mais gostoso. E você começa a interagir, né? Você não se torna uma igreja de panelinha, mas sim uma igreja preocupada com o todo. É verdade. É legal que, como a comunhão vai aumentando, né? Nossa, demais. Assim, a gente teve esse tempo todo células, mas quando a gente está enfatizando, agora que a gente está enfatizando mais, né, sobre células, sobre a igreja de duas asas, a gente vê como que a igreja fica mais unida. Nossa. Né? A gente fala, olha, vamos fazer isso, todo mundo tá engajado, tá junto, né? E pra como você fazer. aprende, né? Eu falo assim, quando acabo o culto, como eu observo na hora que cada célula vai estar orando, aí você vê um movimento aqui, um movimento ali, aí você olha, quero fazer, quero aprender. Então, você aprende, você sabe, tem um culto abençoado e após o culto você aprende ainda mais com cada célula ali no seu particular. É o que a gente aprendeu. São várias panelinhas, mas todas com a tampa aberta. É né? verdade. Então, todo mundo que quiser entrar, vai chegando, vai entrando, porque isso é a igreja em células. E dentro disso, o que vocês acham? Falem pra mim, o que é uma igreja em células? Qual que é a visão de vocês sobre isso? Eu acho que a igreja em células é isso aí que você acabou de falar. É uma igreja que segue o modelo da igreja primitiva, que foi o que o Senhor instituiu pra gente. A gente se encontra no templo, mas a gente também se encontra de casa em casa. Isso. E aí, como a gente tem isso, então as pessoas têm essa consciência. Eu também sou um ministro. Então, para mim, a igreja em célula é isso. É aquela igreja que segue o modelo da igreja primitiva. Isso aí. Muito top. E você, Sama? É um pouquinho a fala da Dai, né? É esse fator de que nós não somos só a igreja, a construção, né? Que nós somos além, nós somos um corpo. E a igreja em célula, ela traz isso. Ela traz esse movimento de entender que todos podem fazer parte, que a igreja ela precisa como um todo, e você não deixa a responsabilidade só sobre um, né? Todo mundo quer estar perto, quer fazer, quer participar. Então, eu acho que a igreja em célula é isso. É quando você... eu acho que esse exemplo é quando você não faz nada sozinho, mas você procura entender que com as outras dimensões da igreja, aquilo ali vai trazer o crescimento maior. E com a célula, a gente se relaciona muito mais. Porque quando você é só um frequentador do templo, você vê a pessoa, você dá paz para a pessoa, mas você não consegue conhecer aquela pessoa a fundo. Verdade. Agora, quando a gente está em célula, a gente sabe, o menino estava contando, meu cachorro, sei lá, contando uma coisa específica do cachorrinho dele. Que isso não... E gente, eu tenho medo de cachorro. Muito parece. Essa pauta nem era uma pauta que a gente estava falando comigo. Mas, enfim. E na igreja isso não acontece. No culto a gente não tem tempo. A gente pode conversar um pouquinho, mas aquela coisa mais profunda, né? O relacionamento mais profundo acontece na célula. E o que o pastor fala muito com a gente é isso. A gente escolhe muito uma igreja, existem outros fatores, mas um fator muito importante são os relacionamentos. Então, quando a igreja está em célula, muitas pessoas se relacionando e aquilo acaba culminando num crescimento daquela igreja, porque a pessoa chega, vê as panelinhas de tampa aberta e fala, eu quero pertencer a uma panelinha. E ele é abraçado, né? O gostoso é isso, ele é abraçado. O legal que a gente tem aprendido é que a célula não é só um dia da semana, né? Igual a minha na segunda. A minha célula não é só segunda. Né? São encontros diariamente. Às vezes a gente tem ali a reunião na casa, mas a gente tem feito outras coisas, a gente conversa. Então, a célula acontece fora do dia. Tem um movimento do grupo. A preparação. A reunião da célula, né? Da sua, no caso, é na segunda. Mas a célula acontece todos os dias, porque a célula é o nosso contato, é a nossa comunhão, o vínculo, né? Tudo que a gente faz com aquele grupo, isso a célula está acontecendo. Então, isso é muito importante. A gente precisa desses vínculos, né? E eu vejo muito, assim, dentro dessa questão da igreja em células, porque há a diferença da igreja com células e a igreja em células, né? A igreja com células é aquela igreja que a célula está ali num cantinho, ela até faz parte, mas não é algo mais importante da igreja. Já a igreja em células, né? A célula é a igreja de duas asas, é a visão tão importante quanto exatamente. A igreja enfatiza a célula, a importância da célula, todo mundo tem que estar em célula, então é isso que nós estamos tentando transformar a nossa visão, a nossa igreja, porque
Isso é o que Deus espera de nós. Essa é a igreja primitiva, o formato da igreja primitiva que nós devemos acompanhar. Gente, vocês têm notado o ambiente da igreja diferente depois que a gente começou, reativou a visão muito celular? diferente. Sim. Totalmente Ah, diferente. bastante. Como é que vocês têm sentido isso aí? A gente vê só no sentido de, assim, vamos supor, acaba o culto, né? Antigamente ficava um pessoal ali conversando, e até mesmo eu ouvi relatos de convidados, a gente sempre teve essa boa recepção, né? A gente tem sempre trabalhado isso, mas com as células isso melhora, por quê? Se vê um convidado, o pessoal já tá de olho ali, opa, ele é a chance de te levar para minha célula. Então chega, conversa. Aí a outra célula também chega e conversa, acolhe aquela pessoa ali. Então as pessoas saem daqui se sentindo importante, né? Não só a gente vê que muda também dentro do nosso ambiente aqui para a gente que já está na igreja, mas também para as pessoas que estão chegando. Lá na célula eu falo com as meninas assim, o final do culto é a hora do ataque. De uma pessoa diferente, oi, tudo bem? Já tá numa célula? Vamos lá. Qual célula você A Daiane é especialista nesse assunto. Atacar. Exatamente. Mas eu também percebo nos cultos. Eu, assim, cientificamente, não sei o que uma coisa tem a ver com a outra. Mas eu percebi que durante os cultos a atmosfera mudou, assim, também. A forma com que as pessoas têm adorado ao Senhor, como elas têm se entregado durante o culto, isso está mais forte na minha percepção. Eu tinha feito uma reunião com os adolescentes falando sobre a forma que eles adoravam durante o culto. Que aí teve um culto que eu tirei e falei, vou observar como eles têm feito isso. E aí eu vi nesse dia, assim, vários viajando, sem estar entregue naquele momento. E aí, nesse último culto, eu entrei no link das fotos e fui caçar as fotos para ver como é que o pessoal tá dando louvor. E aí teve um menino específico que eu conversei com ele sobre a forma com que ele se portava durante o louvor. E aí eu fui e mandei para ele uma foto dele, de como ele tava. A coisa mais linda do mundo, assim, entregue, sabe, naquele momento. E eu percebi que depois que a gente pegou mais firme essa atmosfera durante os cultos, essa atmosfera de adoração, mudou. As pessoas estão mais entregues também. Estão entendendo, Estão tem mais que participar, né? Prestar Isso. conta ao Senhor, né? Talvez seja isso. Assistir, né? Eu acredito que é isso, esse momento. Não, eu não estou aqui, eu não saí de casa para chegar aqui, escutar uma música e não adorar a Deus, a escutar, estar atento à palavra, né? Eu tenho sentido muito isso, as pessoas elas mais atentas àquilo que é o momento da palavra, a busca, né? O momento do louvor, porque em alguns momentos se percebe, né? Talvez alguns, mas tem mudado. É verdade, nós sentimos isso. E eu concordo dentro disso que a Day falou. Essa atmosfera nos cultos, quem está vindo está sentindo. Como tem mudado e como tem sido maravilhoso. Eu acredito que o culto aqui, a grande celebração que nós temos aos domingos, por exemplo, ela reflete o que a gente vive durante os nossos dias, durante a nossa semana, durante a nossa vida com Deus intimamente. Então, eu tenho sentido que isso tem mudado. Como essa nova visão tem incentivado cada um a ser um ministro, a ser um líder, a importância da nossa vida espiritual diariamente, isso tem refletido no culto. Então, se a gente passou a semana inteira distante um do outro, distante da palavra, distante do Senhor, a gente vai chegar no culto, a gente não vai ter aquela sede, aquela fome da presença de Deus. Mas agora a gente, todo mundo conectado, né? Em comunhão, um incentivando o outro, vamos orar junto, vamos ler a Bíblia. Aí a pessoa chega no culto sedenta. Então, eu acho que isso tem mudado, tem feito essa diferença na atmosfera. E, gente, tá maravilhoso, né? Nossa, E o que é legal, assim, isso foi uma observação de uma menina da minha cela, ela falou que a gente sai do culto com um gostinho de quero mais. Sempre, e esse é o segredo, né? Hoje, o segredo de você fazer um bom trabalho é você dar essa sensação para a pessoa ter esse desejo de voltar. Então, a pessoa ela já fica assim, não, mas, né, igual o Davi comentou, que a sala dele é na segunda. Então, já fica com aquela sensação gostosa. Ai, o culto acabou, mas amanhã tem mais. Então, você, por exemplo... Isso é real mesmo, o pessoal comenta, fala assim, não, é bom que a nossa célula é segunda, Olha, porque a gente vem no culto,
Então, já vai para a célula ali já fresquinho, né, do que aconteceu no culto. Verdade. E no outro dia ainda tem a Tem a terça. terça. A gente Gostoso. encontra ali já propositalmente, né, 3 dias seguidos. Você é uma sequência, né, Davi? Fica até com Olha, saudade nos outros É, dias, né? na quarta, quinta, Aí mas eu fica quero aquela mais. distância do domingo Dá de até novo. saudade. Dá saudade. Mas é até bom, né, que isso aí enfatizar que a gente tem que estar junto também, né? Tem que estar junto. Por mais que a gente não tá aqui ou na célula, a gente tem que estar junto, né? Igual eu disse. Isso mesmo. Gente, eu tô aqui com 3 líderes de células e agora eu vou fazer uma pergunta para eles. Davi aí, líder de célula há muito tempo, acabou de abrir uma nova célula. A abertura dele já tinha 20 adultos, 4 crianças, né? Já começou bombando, pra glória de Deus. Dayana também, uma líder eficaz de uma célula maravilhosa. Sama, nem se fala, que daqui a pouco a gente vai falar outro aspecto ainda. Gente, fala pra mim aí, qual que é o segredo? Nossos líderes de célula, tenho certeza que eles estão assistindo. Qual que é o segredo para que uma célula cresça? Líderes de célula aí. Qual que é o segredo? Nossa. Bom, eu acredito. Primeiro é a oração. Não, você não consegue. Se você não orar, se você não tirar um tempo para orar pelo foco do crescimento, eu acredito que a célula não cresça, ela não se desenvolva, ela não cria uma coisa que eu falo que é muito importante na célula, é a identidade da célula. Então, até nisso, na hora que você está orando, você tem que entender. Então, eu acho que para uma célula, o principal é a oração. E aí vem um conjunto de situações, de fatores, né? É a comunhão, é o envolvimento, é os eventos, é o trabalho. Uma coisa que eu acho muito legal é acreditar naquilo que você está fazendo. Não adianta você achar que você está indo para um encontro. Você tem que acreditar que você vai se reunir com pessoas, participar de um momento especial. Isso faz a sua célula, isso faz a sua célula crescer, Verdade. É, a palavra, dentro disso que a Sama falou, a palavra de Deus diz: Paulo plantou, Apolo regou, e quem deu crescimento foi Deus. Então, sem Deus, a célula não cresce. Às vezes, o líder quer fazer as coisas na força da mão, né, do braço, e esquece do principal, que é a oração. Então, para que haja crescimento, precisa de ter Deus ali no meio. E uma de outra coisa que eu acho que muito importante, que eu percebi, que eu falhei no começo da minha célula, é que a visão celular era muito clara no meu coração, mas a visão celular não era clara nas outras pessoas. Eu sabia que eu estava ali para que aquela célula crescesse e multiplicasse, mas tinha muita gente que ia ali porque achava legal, porque achava que aquilo ali era uma coisa que podia substituir o culto. Eu fui na célula, já fechei com o meu compromisso de ir no culto. Eu vou na célula porque aquela menina ora pela minha vida e eu vou contar os meus problemas para ela, ela vai me ouvir. E no começo, eu não passei para as pessoas que a gente está aqui porque a gente tem que crescer, porque a gente tem que multiplicar. Então, outro ponto que eu acho muito importante para o crescimento de uma célula é que todo mundo da célula precisa saber o que é aquilo. Não adianta o líder estar apaixonado pela visão, entender o que é a visão, mas as outras pessoas da célula não estão no mesmo rumo. Senão o líder está remando para um lado e as outras pessoas estão remando para o outro, e aí não dá para Fica acostumada, né, com aquele momento ali. Fica acostumada, exatamente. E uma terceira coisa que eu diria também é formar líderes. Porque sem líder, gerar discípulos, não tem como crescer. A gente falando de oração, eu queria só compartilhar, lógico, né? Um ponto legal, que nessas novas células, né? A gente abriu agora 5 novas células, né? 5 novas células. E o pastor entregou pra gente um pedido de oração. Por quê? Nós reunimos de 4 a 5 semanas com a célula fechada, então só o líder e o núcleo, né? E a gente entregou ali e compartilhamos ali um pedido de oração pelas pessoas que a gente ia chamar para a festa de abertura. E foi legal que a gente fez isso, né? Toda a célula ali, a gente orou. E a gente vê como isso faz tanta diferença na nossa célula. É porque quando eu cheguei lá, eu cheguei mais cedo para acabar de organizar, embora os anfitriões já tinham deixado tudo organizado, né? Tinha uma pessoa lá. Eu falei assim, gente, será que vai vir pessoal e tal? De repente, já foi chegando, gente. Foi chegando. A gente ficou até desesperado. Onde que a gente ia arrumar cadeira, que a gente já tinha deixado separado. Não, o lanche a gente já tava contando, graças a Deus. Mas aí, exatamente, aí eu lembrei, poxa, nós oramos por eles.
E foi isso que a gente até compartilhou, falou assim, olha, vocês estão aqui, sintam-se honrados nesse sentido, né? Porque nós oramos por vocês, É verdade. né? Vocês são resposta da nossa oração. E Então é a gente bom, vê, né? assim, É. orar e dar certo, né? Colocar a gente de Deus e Ele atender as nossas orações. Isso aí dentro do que a Dayana falou também, é muito sério, né, gente? Porque a célula é gostoso demais, é maravilhoso. Só que a pessoa, se você não deixar claro, vira um grande clube social, Exato. né? Ah, eu vou toda semana, tem o lanche, tem os meus amigos, eu escuto a palavra Não de chama Deus. ninguém, não convida ninguém. Não tem como multiplicar, só tem que ir lá porque eu me sinto bem. É um clube social, onde a gente vai É um porque a gente encontro, gosta. né? É, Encontro diário. exatamente. É deixar claro, você falou desde o início, desde o primeiro encontro, nós vamos multiplicar, nós vamos crescer. Estar claro, principalmente, né, para o líder, para os LEDs, para o núcleo, e também vai levando isso para toda a célula, né? Sama, vamos lá. Você vai falar para nós agora. O segredo da multiplicação. Gente, essa mulher aqui Não tem um tem. segredo. A Sama, recentemente, ela passou pela multiplicação da sua célula. Mas não foram uma nem duas. Foram 3 células. 3 células. De uma Que célula responsabilidade. subiram 3 células. Né? Com isso, ela agora é a nossa próxima supervisora também aqui da igreja, das células que ela multiplicou. Então, assim, a gente sabe que é um trabalho maravilhoso. Conta pra gente, Sama, esse segredo e como é multiplicar essa célula de uma se transformar em 3 células. Começa contando aí a sensação. É. 3 Não, eu até estava conversando com a Dai, né? Eu falei assim, Dai, agora eu tenho que pôr um foco. Se eu não multiplicar 4 vezes, eu vou perder a graça. Minha oração vai ser essa. Bom, né? Como o Davi falou, a sensação é maravilhosa, gente. É incrível. Até pelo sentido de você entender que você está fazendo algo certo. Você tá no caminho certo. Né? Então, assim, como líder e como pessoa, é muito bom. Você falar assim, cara, deu certo. Com altos e baixos, com estresse e não estresse, porque, gente, célula é uma delícia, mas a gente sabe que a gente tem aqueles momentos que você fala assim, meu Deus, eu vou pegar cada um pelo cabelo e vou te xingar. Mas é muito bom, assim, é gratificante. Eu louvo a Deus, né? Eu agradeço. É o que eu falei, célula ela só multiplica com oração. Nada acontece por acaso, não é porque a Sama é boa, não é porque o Davi é bom, não é porque o líder é bom, é porque Deus é que capacita as nossas vidas mesmo. E, de fato, eu falo quando você consegue colocar as pessoas que estão com você, né, nessa visão. Eu tive muita sorte, eu confesso, né? Eu tive Deus e tive pessoas maravilhosas. A turma, né? Eu não vou nem citar o nome da galera que estava envolvida para não esquecer, mas os meninos me ajudaram muito, as meninas, todo mundo, a célula em geral. Então, hoje, você fazer uma célula que ela multiplique, né, e que ela cresça, é você conseguir acreditar nessa visão e fazer com que as pessoas acreditem junto com você. Isso era um fator que eu nunca posso reclamar com eles. Eu lembro que, assim, tudo que eu falava lá no grupo, vou contar, por exemplo, algumas coisas que a gente fazia lá na célula. Igual teve uma célula que nós fizemos a célula do quebra-gelo. E aí eu já mandei assim para ele, o negócio é o seguinte, o cronograma. Aí coloquei o nome de todo mundo, um quebra-gelo. E na célula a gente sempre tem, né? O tímido, o que não gosta de falar, o que só gosta de levar a música. O que fala muito. O que fala muito. E aí, na hora, o pessoal, Sam, então é isso, cada um vai ter que levar um quebra-gelo. Eu falei, nós vamos ter um momento de quebra-gelo e o importante é que o quebra-gelo, ele tenha uma moral, ele tenha algo daquilo que é o tema que a nossa igreja está falando. E assim, gente, que quebra-gelo sensacionais. Então, isso é gostoso, né? Você consegue crescer quando eles te motivam, quando eles te ajudam. Então, você vai com esse gás maior de encontrar eles, de pensar em algo diferente. Então, essa é a sensação, uma sensação muito gostosa. Multiplicar é bom, viu? Multiplicar é muito gostoso. Confesso, já estou ansiosa, já pensando em como trabalhar nessa nova célula para multiplicar. Acho que essa sensação foi 3 vezes maior. Né? Então, mas é muito bom. Você fica com o coração em paz. Eu falei domingo, quando o pastor ele anunciou, né, a questão
da multiplicação, quando eu saí de lá, eu saí agradecendo a Deus, porque é muito cuidado de Deus, né? Eu agradeci, eu honro a Deus pela vida deles, né? Pela vida da nossa igreja, porque hoje nós só somos, se hoje existir uma multiplicação, não é porque a Sama pensou na célula, é porque a gente vem com base de uma igreja que tem pensado, né? Tem nos auxiliado, tem vivido isso, tem nos instruído para isso, né? O mais legal, eu acho que a gente não está solto com a célula. Então, é isso, gente. Sabe legal uma coisa que eu percebi? Que você focou em formar líderes, né? Então, assim, o principal, a gente sabe que quando a gente foca, né, em formar líderes, as outras coisas vão acontecendo. É lógico que a gente não pode só focar nisso e esquecer. Mas eu vejo nisso, porque para multiplicar 3 vezes, você tem que ter um núcleo pensado, né? Você tem que ter as pessoas já preparadas para assumir a outra célula. Então, eu vejo isso muito claro lá na célula que você trabalhou, você focou em formar líderes. A galera era bem comprometida, né? Todo mundo. E, assim, uma das coisas que eu falo muito, por exemplo, a gente aprende demais. É incrível, né? A gente, por mais que a gente está ali com o papel da liderança, como que nós aprendemos? Eu lembro que eu aprendi algo sobre horário na célula. Foi incrível, assim. Eu falei assim... E eu falei, ele era recente da célula e ele não gostava de chegar atrasado. E toda vez que alguém chegava atrasado, ele questionava. E ele questionava, não, mas peraí, você tá chegando atrasada, Sama? Aí ele brincava, sabe? Ele brincava de um jeitinho assim, mas aquela brincadeira... Eu falei, gente... Aí no culto era a mesma coisa. Ele já chegava no culto e eu ainda não tinha chegado. Eu falei, gente, como você tem que dar exemplo? Você tem que ser diferente na sua célula, né? Gente, para fechar esse assunto, a pergunta que todo mundo quer saber. Sama, você já foi no Baby Beef? Boa. Eu achei que ela estava no mesmo dia. Rapidão, para mim não fugir. Vou contar um testemunho. Eu estava fazendo 9 anos de relacionamento. E eu e meu noivo perguntamos assim, o que nós vamos fazer? Estamos sem opções. E aí... Deus veio. Deus que provê. Mas eu ainda não fui. Não fui ainda. Pode deixar que eu vou tirar uma fotinha e mandar para você. Minha galera. Nós queremos saber, né, gente? Quem estava na igreja viu. Viu, verdade. Viram primeiro do que eu, né? É verdade. Você manda fotinha pra gente. Gente, dentro da visão da nossa igreja também, que a gente tem vivido, não só as células, mas também nós temos vivido um tempo maravilhoso com o discipulado, né? Nós aqui todos já estamos inseridos no discipulado, tem sido maravilhoso. Dai, o que você acha? Conta aí pra gente. O que é discipulado? O que é discipular alguém? Discipulado é você formar Cristo em uma pessoa. E aí, para você formar Cristo em alguém, primeiro você tem que ter Cristo formado em você. Senão a gente não dá conta de formar, né? E discipulado também, acho que outra coisa que define o discipulado é relacionamento. O discipulado é a gente se relacionando com alguém para poder formar Cristo naquela outra pessoa. E essa é uma ordenança que Jesus deixou. Vão e façam discípulos. Às vezes a gente fica só no ir, pregar, e aí a gente esquece de formar os discípulos. E eu percebo que o fim do discipulado é a maturidade. Quando a gente está discipulando uma pessoa, aquela pessoa começa a se tornar madura na fé. Às vezes eu já peguei gente assim, eu tava contando pra Carol, que tá aqui no estúdio, e a pastora Daliane, sobre um dia que eu tive que explicar o que era a Santa Ceia. Uma coisa que eu não ia fazer, porque eu falei, não tem necessidade, e que eu fiz e ninguém sabia o que era. Um tanto de pergunta sobre o que significava aquela Santa Ceia. Então, quando a gente discipula alguém, aquela pessoa começa a se tornar madura. E uma pessoa madura, ela consegue discipular outra e ensinar outra, e aí a gente para de ter vários bebês espirituais, né? No livro que o pastor passou para a gente, tem um exemplo do autor contando que a igreja dele cresceu, estava crescendo muito. O livro A Segunda Reforma, para quem quiser procurar, né? A igreja dele estava crescendo muito, e aí ele foi orar, e o Senhor falou para ele que ele não estava crescendo, que ele estava engordando. Porque apesar da quantidade de números que ele estava tendo na igreja, era um bando de bebês. E o discipulado faz com que as pessoas
parem de ser bebês e comecem a amadurecer na fé. Para mim, o discipulado é isso. Por incrível que pareça, a gente acha que tem pessoas que estão há muito tempo na igreja e a gente fala assim, nossa, essa pessoa sabe tudo. E às vezes elas têm algumas dúvidas tão simples, né, pra gente que já conhece mais, né? E quando você chega, conversa, eu lembro que uma pessoa que já estava há bastante tempo na igreja, a gente sentou para conversar, ela não sabia sobre dízimo, sobre oferta, né? Nossa, mas eu não tenho salário hoje, aí você vai, senta, conversa com a pessoa, explica, né? A gente vê que o cuidado é justamente o que a Day falou, você formar Cristo na outra pessoa e também compartilhar, né? O tanto que a gente aprende no discipulado. Nossa, demais, né? Eu acho Isso que que é é uma mais delícia legal, né? eu compartilhar, né? Ai, eu adoro. Eu também. E eu acho que também o exemplo, a gente ensina, mas a gente aprende. Não é um grupo de estudo, assim, que o discipulador fica falando o tempo inteiro, né? A gente junto vai aprendendo um com o outro. E também nos exemplos do dia a dia, na hora que a gente tem o discipulado aqui na igreja do horário marcado, mas a gente também tem o discipulado do exemplo. Você vai sair para tomar um sorvete. E aí, no meio daquele momento de sorvete, a pessoa tá te observando e tá aprendendo algo com você e você não tá nem sabendo. E aí, depois, lá no futuro, aquela pessoa diz, no dia que a gente tava tomando sorvete, você fez isso. Reparei isso. A todo tempo, né? As pessoas observam a gente. Eu acho que em tudo a gente aprende. Isso aí vai cair também, que nós temos aprendido na visão de 2 ou 3, né? A gente entende a questão da importância da célula, da comunhão, mas na célula a gente está naquele grupo de 6 a 12 pessoas, a 15 pessoas, e ali há compartilhamento, há comunhão também. Porém, não é o lugar ideal, não tem um espaço ideal ali para aquele cuidado mais íntimo. Para aquele cuidado em que uma pessoa pode conversar com a outra daquilo que ela precisa, daquilo que ela tem vivido, aquilo que ela tem passado, aquilo que ela tem sido tentada, talvez, né? Então, a gente vê o discipulado, eu gosto de definir em uma palavra o discipulado como cuidado. O cuidado é o conforto que, às vezes, uma pessoa vai precisar, mas também é o confronto que uma pessoa vai precisar, muitas vezes, na vida dela, para que ela cresça, que é o dentro de que vocês estão falando. Esse crescimento não vai vir apenas de passar a mão na cabeça, tô aqui, te amo, mas vive do seu jeito. Vai vir de muitas vezes da pessoa, do discipulador, chegar pro discípulo e falar, essa atitude não tá certa. Eu tô aqui com você. Conte com a minha oração, com aquilo que você precisar, mas a gente precisa mudar isso. Então, eu vejo isso no discipulado, esse cuidado, que não é baseado só em passar a mão na cabeça, mas é conforto quando precisa e confronto também quando precisa. Assim, a gente cresce, mas com alguém que a gente sabe que ama a gente, né? Que tá falando porque quer que a gente cresça, quer o nosso bem. Isso é o discipulado. Eu acho, assim, que isso é maravilhoso. Eu acho que a gente até já respondeu, né? Eu tava pensando em perguntar aqui qual que é a importância de discipular alguém. Já tá aqui respondido, Já tá né? respondido, Eu né? quero compartilhar do meu discipulado, eu gosto muito, porque é o que eu comecei a falar aqui, né? Às vezes a gente fala algo, a gente vai tratar, talvez, embora a gente não fique assim preso, né, um assunto, mas a gente vai conversar sobre alguns assuntos. E meu discipulador mesmo, né, o pastor Leandro, às vezes a gente vai tratar de algum assunto e fala, olha, a gente vai falar disso, mas, olha, eu confesso, eu mesmo preciso melhorar mais. Mas a gente compartilha. Então, isso que é legal, né? Porque talvez o que a pessoa faz ali, talvez esse assunto ela é mais tranquila, né? A pessoa que você está discipulando, não, eu tenho procurado fazer isso, aquilo que te ajuda a pensar também, né? Mas embora ser cuidado é muito bom, né? Desde que eu cheguei aqui na nossa igreja, né? Eu tive esse cuidado com vários líderes nossos aqui, e, né, e hoje ser discipulado com o pastor Leandro também é uma grande honra para mim, é muito legal, eu tenho aprendido muito mesmo. E eu acho que vale muito naquilo que você falou. Talvez tem pessoas que já têm tempo na igreja e talvez ela nunca foi cuidada. Ela só chega aqui, participa do culto e vai embora. E aí talvez está precisando desse momento de compartilhar, de falar algo. Talvez ela esteja passando por algo que ela não tem com quem conversar dentro da casa dela. E o discipulado é esse momento. Então, assim, o discipulado ele é um crescimento e ele é um ganho para quem está dando e para quem está recebendo, né? Para os dois. É troca, né? Isso, é troca. É troca.
Aí você acha que você está ajudando a pessoa, talvez que ela esteja passando por algum momento. Pelo contrário, é você que está ali, talvez, aumentando a sua fé, incentivando a pessoa. Então, é uma troca muito boa. Verdade. Eu noto isso no discipulado. Porque muitas vezes a gente pensa que é o discipulador que vai ensinar tudo para o discípulo ali naquele momento. Né? Vocês todos já compartilharam, falaram sobre isso. Não é. É uma troca. É impressionante como que no discipulado todo mundo sai com algo que você aprendeu, com algo, Verdade, né? Todo mundo, do discipulador, o discípulo, todo mundo aprende alguma coisa no discipulado, porque é uma troca, é um vínculo que é criado, é uma amizade, é uma lealdade, uma fidelidade que vai sendo criada e gerada, que nós precisamos, né, gente? Assim, gente precisa de gente. Verdade. E a gente quer saber quando tá bom, né? Eu faço discipulado com o Pablo, tá aqui, daqui a pouco vai entrar aí. E às vezes eu falo assim, tô doido pra chegar quarta-feira. Aí, algumas vezes não dá pra gente fazer, né? Sabe que, embora a gente encontra normal, mas no discipulado mesmo, ali, o tempo que a gente tira, talvez nessa semana acontece alguma coisa, a gente não faz, e eu falo assim, não. Ele já me cobra, o próximo a gente não vai falhar, porque eu sinto falta. Mas isso é engraçado mesmo, porque eu tenho um discipulado com a Ania, e é muito gostoso. Aí tem dia que a gente tenta marcar o período de 1 hora. Não dá, gente. Aí agora a gente tá assim, não. Resolve todos os seus compromissos, eu também resolvo o meu, e aí a gente vai ter um tempo maior de qualidade. E dá super certo, verdade. É muito gostoso. Eu falo com as meninas que o cristianismo não foi feito para a gente caminhar sozinho. Deus, que é Deus, e que se a gente fosse pensar, a única pessoa que poderia viver sozinha, né? Ele escolheu não estar só. Então, é muito gostoso quando você tem alguém que vai te ouvir, que você pode ser vulnerável. A gente, assim, da origem do pecado, a gente vê lá, quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Se esconderam. Então, a gente tem essa mania de eu errei, eu vou me esconder, eu vou guardar, eu sou a pior pessoa do mundo, vou sumir. Mas quando você tem aquela pessoa de confiança ali, aquele seu discipulador, você erra, mas você sabe que você pode contar. Porque aquela pessoa vai te exortar, mas ela vai te exortar no amor. E ela vai te ajudar. Vamos resolver, tudo bem. Errou, foi, mas calma, não tá tudo perdido, a gente pode continuar. Eu adoro o discipulado. É maravilhoso. É muito bom. Por que vocês acham, assim, que tem muitas pessoas que acabam não valorizando o discipulado? Porque, um exemplo, né, nós estamos em discipulado na nossa igreja e um dos discípulos do pastor Leandro já foi convidar uma pessoa para participar do discipulado com ele. E a pessoa não quis, não aceitou. Falou, não aceito, não quero, né? Eu acho que usou o argumento, vai ficar querendo saber da minha vida. Então, assim, é um pouco chocante. Mas a gente também entende, no mundo de hoje, em que as pessoas estão tão individualistas, elas não querem contar as coisas da vida dela para outra, né? Às vezes ela tem medo da exposição. Então, assim, o que vocês acham que impede uma pessoa de querer ser discipulada? Faz uma pessoa não valorizar, porque é algo tão maravilhoso, né? Alguém fala, não quero. Ser cuidado é bom demais. Eu acho que é um medo, né? Assim, eu acho que se tocou num ponto. Tem pessoas que não têm facilidade de compartilhar. Eu acho que os primeiros encontros são mais difíceis, né? Você, da noite pro dia, tá ali começando o discipulado, contar a sua vida. Mas é tão bacana o discipulado que ele vai te conduzindo. Quando você assusta, você já está chorando, discipulado, você já está rindo, você já está compartilhando sonhos. Contando coisas que você né? não imaginava Você se que torna exatamente, você se torna amiga do seu discipulador, da sua discípula. Mas tem pessoas que têm resistência, tem pessoas que talvez querem viver ali, né, naquele momento, na sua bolha. Tem pessoas que têm, eu acho que a Day falou uma coisa, tem gente que tem vergonha e acha que não vou compartilhar esse meu pecado, essa minha fraqueza. Tem gente que não quer mudar, Isso. Não quer. Vive de um jeito que sabe. Tem gente que não quer ser confrontado, porque o discipulado exatamente não vai te falar o que você quer ouvir. Vai te falar o que você precisa ouvir. O que eu acho que é uma das coisas que vira a sua chave no discipulado, né? Então, é bem complicado, né? A gente fica um pouco, tipo assim, como a gente participa, e como a Day falou, né? Eu adoro, eu também adoro, eu amo. E a gente fica assim, que pena, né? Acho que para a pessoa falar assim, não quero, né? Acho que ela não entende. Ela não sabe o que é. Verdade. Porque já viu quando você nunca comeu algo,
pessoa fala assim, você gosta disso? Você fala, não. Mas você já comeu? Aí você fala, também não. Então, como que você sabe que você não gosta se você nunca provou? Né? Então, o discipulado, eu vejo muito isso. Às vezes, a gente comenta com algumas pessoas, né? Para inflamar também no coração delas sobre o discipulado. E você vê que a pessoa está meio resistente e fala assim, não, experimenta. Né? Vai, faz. Não é justamente isso, você sair contando as coisas e vai espalhar para todo mundo. Não, é o cuidado. Esse é o de menos, a gente entende que a gente tem que ter, né, uma pessoa ao nosso lado, né, para que se a gente cair, o que a gente precisar, né, como já foi colocado aqui, a gente ter essa ajuda, né? Então, acho que o principal ponto é a pessoa não entender, não saber o que é o discipulado. E o andar de dois, né? O andar de 2 ou 3 é importante. Não dá para andar sozinho hoje. Nós temos um corpo, temos uma alma, né, um espírito. Então, para cada um deles, a gente tem que entender a necessidade. O nosso espírito, sim, apenas o Espírito Santo supre tudo que nós precisamos, mas a alma precisa de gente, de contato com pessoas. Isso, né, o discipulado vem trazendo isso, esse contato com alguém que vai sarar nossa alma, nossas feridas, alguém que Deus vai usar. Gente, quero falar sobre outra visão. Carol, vem participar com a gente agora. Vem pra cá. Vem, Carol. Vem pra cá, Carol. Vem pra cá. Sai dos bastidores. Corre aqui. Ó, hoje Boa noite, gente. Líder de célula também, Carol. Gente, líder Carol, de líder Mega de célula. A célula dela é top também. Célula Meu top, Deus. convicção, já está para multiplicar também. Em breve a gente vai falar para vocês aí, uma multiplicação top que vai chegar. Tá envolvida em tudo a Carol, nem tem como falar, que é mídia, comunicação, tudo que tem na igreja ela tá envolvida, é uma bênção também nas nossas vidas, na nossa igreja, viu, fofinha? Amém. Gente, outra visão que nós estamos vivendo na nossa igreja é o amar e servir. Verdade. Né? O amar e servir está em nós, né? Isso tem transformado as nossas vidas. Qual que é a opinião de vocês? O que vocês acham como que a pessoa encontra o lugar que ela deve servir, por exemplo, dentro da igreja? Como que alguém vai encontrar, não, é esse lugar que eu preciso servir? O que vocês acham? Nossa, vamos lá. Eu acho que a Carol podia começar E aí, falando. Carol, o que você acha? Eu acho que é você começando, né? Aham. Iniciando em algum lugar. Porque a gente às vezes fica esperando, né? Deixa Deus falar aqui comigo. Jesus descer aqui para me mostrar. E a pessoa não experimenta, não entra no grupo de... Eu, por exemplo, comecei, né, no grupo de crianças. Foi mesmo. E eu ministrava lá pros meninos, dançava, né? E aí eu fui descobrindo que eu gostava, depois eu fui pra mídia, né? Gostei muito, tô lá até hoje, aprendi muita coisa. Então, acho que assim, só se a gente experimentar e tá disponível, né? Porque eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. É verdade, é verdade. Tem muito aquela questão a gente tem que servir onde precisa, né? Muitas vezes a gente, eu vou ficar escolhendo demais, e aí a gente não faz nada. E a igreja precisando de tantos lugares, de tantas coisas, para que as pessoas possam ajudar. E aí a gente tem que estar assim, disposto, chega no seu líder, chega no pastor, onde está precisando? É lá que eu quero servir. E aí você vai descobrindo uma paixão, um amor por servir, por fazer algo para Deus, algo pelas pessoas, né? Eu gosto muito de observar o seguinte, na situação assim que eu tô, o que Jesus faria? Aí eu vou parar pra pensar, poxa, Jesus serviu. Jesus parou ali, desceu, não deixando de ser, né, a importância de quem ele era, mas ele desceu ali e serviu, né, os discípulos, ou seja, nos ensinando. Então, acho que servir, eu sempre tive isso muito forte no meu coração, sabe, de servir. Eu sempre vinha para a igreja, poxa, o que eu posso fazer? Não, tem uma lâmpada queimada aqui, o pastor talvez nem sabe que tem essa lâmpada queimada aqui, eu já ia pedir, vou trocar essa lâmpada. Eu sempre tive isso no meu coração. E a gente vê como as coisas precisam... A gente tem, né, coisas para serem feitas, e a gente vê a pessoa servindo. A gente servir não tem nada melhor, não tem nada mais gratificante, né? É algo, igual o pastor Leandro fala, é algo que o dinheiro não pode pagar. Não pode comprar. Verdade. Traz isso na gente, né? E, gente, é uma atmosfera. Isso é uma atmosfera. A gente começou, né, na nossa última série era Amar e Servir, a gente enfatizou novamente essa importância. E aí o Jair aqui da igreja foi ativado. Ele foi ativado. O Davi vai contar pra gente melhor, que ele sabe melhor. Ficou por dentro de tudo que Deus tocou no coração do Jair e ele resolveu fazer algo. Como que foi? É muito legal porque a gente tem vivido isso tem bastante tempo, né, o Amar e Servir. Sim.
E a gente trouxe essa série novamente, né, e a gente vê como que as pessoas são inflamadas. E uma delas foi o Jair. Ele ficou tão inflamado com a Mais Servir, né? Ele entendeu realmente, poxa, eu preciso servir. Que ele começou a olhar na igreja aqui, o que eu posso servir? O que eu posso fazer para servir aqui de alguma forma? E começou a observar. Ele notou que o canteiro nosso aqui, né, tava precisando dar uma melhorada, tava precisando lá, e ele pegou. Eu fiquei impressionado com isso. Ele falou, olha, me perguntou se podia, eu falei assim, vamos conversar com o pastor autorizou. Ele foi, pegou, comprou o material. Gente, ele teve o feriado aqui, ele passou a madrugada do feriado servindo, sozinho. A gente deixou com ele aqui, ele ficou lá servindo. Ele pegou, tirou toda a terra, peneirou. Gente, ele fez uma coisa assim que isso inflama o nosso coração. Né? Isso enche o nosso coração de alegria, porque é saber, tipo assim, poxa, a nossa igreja está vivendo isso, né? Ele só não serviu, né? Ele amou aquilo que ele estava fazendo, né? E ele faz isso na célula. Ele é na É. célula, inclusive. Segunda A a gente teve pessoa célula e curiosa, eu cheguei amiga. lá, o Davi me levou. E eu cheguei, já tinha uns papelzinhos, aqueles negócios que eu postei, né? Ah, seja bem-vindo à Célula Convicção, nós amamos você. Ele tava lá, com os balãozinhos enchendo sozinho, porque não tinha chegado ninguém. Ele chegou primeiro, foi lá, fez tudo. Que Outra coisa, legal. ele mora lá em Santa Luzia? Ah, Por lá de Venda Nova. Nova. que eu Gente, lembro. é muito longe. E, tipo assim, tem pessoas que moram, assim, perto da Metros. igreja, perto da célula, e não move um dedo pra ajudar, pra estar ali. Toda vez ele me manda mensagem no WhatsApp, e aí, tá precisando de alguma coisa? Aí ele falou assim, olha, eu não sou muito de WhatsApp, mas se você precisar de alguma coisa, você me chama, que eu vou levar. Aí teve um dia que eu pedi ele um negócio, falei com ele, já leva só uma caixa de bis. Ele chegou com uma caixa com outro chocolate e tá lá até hoje. Então, assim, ele vai além, sabe? Ele vai além daquilo que ele Já sabe. tá aí hoje, gente, tá aí hoje na Tá aí igreja, hoje. ensaiando com os Verdade. adolescentes. Então, assim, se deixe ser impactado. Quando a gente deixa algo entrar no nosso coração, nossa vida não é mais a E mesma. não colocar empecilho, né? Porque o que ele fez? Ele ficou feriado, ele ficou na sexta-feira. Sábado. Aí, sábado segunda-feira, eu estive na igreja, ele estava Tava aqui, o aqui. sol estava quente. Não, e o mais legal dele é o sorriso. É, Ele tempo não, todo. ele tem aquele sorrisão sempre ali, que você vê que tá fazendo Verdade, com alegria, né? Ele ficou, isso mesmo, sábado, ele veio à noite e virou, a gente chegou pro culto, ele tava aqui servindo. Olha só, Olha que legal. pop, né? E isso, igual como eu disse, é uma atmosfera, vai impactando um e vai influenciando outros. Né? Veio o Jair, agora outras pessoas que já foram também inspiradas pelas Verdade. mensagens, por essa atmosfera, também, eu acho, né, também pelo fato do Jair. O pastor Fábio já se disponibilizou, nós estamos tendo na igreja agora atendimento psicológico, então nos procure para mais informações. E também o Wesley, né, foi tocado e agora está nos proporcionando atendimento jurídico. Gente, a nossa igreja está sensacional, né? É o famoso tá disponível, né? Essa Eu falo muito lá atmosfera tem na tocado. célula isso. O pessoal fica esperando, igual eu falei. Eu falei, gente, você só tem que estar disponível, porque Deus usa os disponíveis. Deus usa quem tá ali com o coração aberto. E às vezes a gente não acredita no tanto que Deus vai usar a nossa vida. E a gente fica lá quietinho no canto. Falei com o Pablo na multiplicação, ele tava meio assim pra virar líder. Eu falei, Pablo, a gente nunca sabe de tudo. A gente sempre começa algo para aprender também. Então, assim, o primeiro passo tem que dar. Qual que é o primeiro passo? Não, eu vou estar disponível, porque eu sei que Deus vai me usar. Porque quando a gente abre o coração, a gente quebra barreiras para Deus fazer aquilo que Ele já tem preparado para a gente, né? Exatamente. Eu acho isso muito interessante. Tem até algo que a gente trouxe aqui, que é essa questão das pessoas hoje quererem sempre receber. É o consumismo, né, gente? E tem entrado dentro da igreja. É o cristão consumista. Eu só venho aqui porque eu quero receber uma oração, receber uma palavra, receber uma cura, receber um milagre, a prosperidade. Elas não querem dar mais, elas querem apenas receber e não querem servir ao próximo. Eu acho que então é uma mudança de mentalidade que a gente precisa viver, né? O que vocês acham assim, sobre isso, sobre esse cristão? Quem já fez o curso CIFOL vai saber do Ed. Verdade. A gente vê que a igreja, né, ela é comparada ali com a locomotiva, né? Pastor Leandro compartilhou isso com a gente. Porque a locomotiva ela vai ter ali alguns vagões para puxar,
né? E o restante vai ser todo puxado por aquelas Pelo ali. aquele. Mas é justamente a gente saber que quando nós servimos, gera algo tão grande no nosso coração. Acho que se as pessoas, a gente passar realmente isso, né, e fazer com que elas entendam, poxa, eu tenho que estar inserido em alguma coisa. É igual a Sam tá no diaconato, servindo no diaconato, a Carol também na mídia, né? A gente sabe que isso, você fazendo ali algo na sua área, ali, você tá ajudando com que tudo aconteça, né? Com que as vidas sejam transformadas através do seu servir ali. Acho que se a gente conseguir, sabe, inflamar isso, as pessoas entenderem isso, acho que vai ser totalmente diferente na nossa igreja, né? Aqui todo mundo que tá aqui, gente, serve, né? A Sama no diaconato, a Carol na mídia, o Davi no som e outras milhões de coisas também, né? Todo mundo aqui é assim, né? Isso é ótimo. Qual que é a sensação pra vocês, assim, de servir? Quando vocês estão na igreja servindo, fazendo algo pra Deus, algo pras pessoas. Qual que é a sensação disso? Nossa. É muito prazeroso, né? É gratificante você entender que você está fazendo parte de um mover diferente. Então, não tem explicação, acho que não tem palavra. Acho que o Davi, ele falou uma coisa certa. O dinheiro, ele não compra o servir dentro da igreja, né? Para a obra, para Deus. Né? Por exemplo, igual no meu caso, eu trabalho com evento, então... O diaconato é essa questão de estar na organização ali do culto, por mais que é algo de uma proporção diferente, é bom profissionalmente, é muito bom você estar ali trabalhando, mas o servir no diaconato é diferente. A sensação é mais gostosa, o final do culto, né? Deu tudo certo, acabou, o culto correu tudo bem. Então, assim, você sabe que você fez aquilo com excelência, você deu o seu melhor. Cooperou. Você cooperou, você teve a empatia de não vir só receber, mas também de dar, né, de fazer algo pelos seus irmãos em Cristo. Então, é muito bom. E eu acho mais legal que, assim, é gostoso, mas cansa, né? É uma coisa que cansa, mas o cansaço não atrapalha. Igual, tipo assim, às vezes a gente chega aqui e nem sempre a gente tá bem. Né? A gente chega desmotivado, com algum problema em casa, com a família. Mas eu, pelo menos, eu chego aqui, parece que tudo resolveu lá fora. Eu saio daqui muito mais feliz, muito mais pronta para enfrentar o que vier. Então, assim, é aquilo, né? Você buscar primeiro o reino de Deus. E muitas pessoas não entendem isso. As pessoas, elas querem encontrar tudo fora para depois vir servir. E não é isso. Quando as pessoas entenderem que o princípio é você priorizar a obra de Deus, a gente vai ver o mover das coisas acontecendo na nossa vida. Eu fico vendo gente falando assim, eu não vou na igreja porque eu não tenho emprego, não sei o quê, porque as pessoas não priorizam, elas deixam de ir na igreja porque ela não tem um emprego, porque ela não tem isso, e aí quer que as coisas sejam acrescentadas. Não é isso, não é o que está na palavra. Né, que as pessoas, elas não, eu acho que é muita desculpa também. Não, eu trabalho. Todo mundo tá cansado, né? Porque a Carla falou, todo mundo tá cansado, todo mundo tem problema, todo mundo tem almoço e janta. Todo mundo tem. Então, não adianta, você tem que servir, você tem que vir com o coração aberto, né? Exatamente. Gente, nós vamos falar agora, porque nós estamos no mês de setembro, e eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o Setembro Verde. Gente, Setembro Verde, ele é dedicado à conscientização e à luta da pessoa com deficiência, para a inclusão dessa pessoa. Nós vamos chamar agora, para falar desse assunto, o Pablo, que é o nosso presidente, nosso líder aqui, né, do Ministério de Inclusão e Acessibilidade da nossa igreja. Ele vai falar um pouco mais desse assunto pra gente. E olha, ninguém aqui faz pouca coisa não, viu, gente? O Pablo tá já na célula da Carol, pronto para multiplicar, vai ser líder de célula daqui a pouco, serve no louvor com a gente, está aí envolvido agora na coordenadoria, né, de acessibilidade, de inclusão e acessibilidade. Então, conta pra gente aí, Pablo, se apresenta, bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. Boa noite para todo mundo que tá em casa também. Boa noite. Meu discípulo. É verdade, no discipulado. Você tinha que ter essa frase, né? Eu sou discípulo da Carol também. Gente, mas viu? tá demais isso aqui, viu? É isso, gente. Hoje, pra gente tá falando de inclusão e acessibilidade, assim como foi falado pra gente aqui na igreja, é um tema muito novo.
É um tema que há 10 anos atrás, no Brasil, a gente pouco se ouvia falar sobre inclusão, sobre acessibilidade. Quando a gente vem trazer isso para o reino de Deus, para a igreja, é ainda mais novo. Sim. Então, o Setembro Verde, que é o mês da luta da pessoa com deficiência, essa luta é por quê? É luta por respeito, luta por inclusão, luta por acessibilidade mesmo, sabe? Luta por um tratamento justo, um tratamento digno. Porque quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente não pode esquecer que a gente está tratando de pessoas assim como nós. Que temos valores, que temos qualidades. E é nossa obrigação colocar isso em prática. Colocar isso em prática dentro da igreja, incluir essas pessoas, fazerem com que elas se sintam incluídas na obra de Deus assim. Porque eu acho que não tem nada melhor e nada tão gostoso quanto fazer, assim como a gente está falando aqui, sabe? Quanto o servir e poder colocar isso em prática, poder externar nossa adoração a Deus ali, servindo a Ele. E muitas das vezes, por limitações físicas ou por limitações por conta da deficiência em específico que essa pessoa tiver, ela não vai poder servir da forma na qual talvez ela queria. Sim, é verdade. Pablo, assim, na sua opinião, por que hoje em dia, infelizmente, né, ainda dentro das igrejas, a gente tem falado tão pouco desse tema, assim, não é um assunto ainda, né, muito falado. Poucas igrejas já estão aí buscando essa inclusão, essa acessibilidade para as pessoas. O que você acha? Assim como eu já comecei a falar, é um tema muito novo. Tem a ver Então com isso, né? é um tema que ele ainda gera, por certa parte, talvez por uma grande parte, algum tipo de preconceito em cima daquelas pessoas, um tipo de resistência ao lidar com essas pessoas com deficiência. Então, realmente é algo que, se a gente for levar para números, hoje 8,9% da população brasileira é deficiente. São 18,6 milhões de pessoas. Então, Nossa, é muita gente. É muita gente. E esse censo é do IBGE. Ele fala que apenas 2% desses 18,6 milhões têm acesso à obra de Deus, à igreja, à palavra de Deus. Então, esse número ele precisa ser mudado. Hoje a gente trabalha junto nessa luta pela inclusão, para que esse número mude e para que esse cenário atual mude também. Porque toda essa caminhada e esse começo, ele começa justamente com uma mudança de mentalidade. Da gente entender que a gente precisa colocar as qualidades daquelas pessoas à mostra para que elas Como sejam você fala, vistas. Né? Não é um favor, né? Exatamente. Essas pessoas têm direitos também. E ainda mais nós como igreja, né, gente, que a gente quer alcançar todos. E essas pessoas são os todos que a gente quer alcançar. Elas estão dentro desses todos. Exatamente. Mas como que a gente vai pregar para elas se a gente não está preparado para recebê-las? Se a gente não está preparado para falar da maneira que elas conseguem ouvir, né? Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação, porque são muitas pessoas e elas têm o direito e elas precisam receber Jesus, assim como qualquer outra pessoa. A gente precisa se interessar em se capacitar para poder estar pronto para pregar e falar de Jesus para essas pessoas, né? Eu tô vendo legal ali, ele tá usando um broche, né? Olha. Com o logo. E eu achei muito legal, né? Tá escrito ali, suficientes em Deus. Olha só. Exatamente. A nossa igreja, as igrejas em geral, né? Elas têm buscado trazer pessoas, óbvio, né? Pra estarem perto. Então, conta um pouquinho pra gente aí, Pablo, o porquê da coordenadoria, né? O trabalho da Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão, ele vem de uma visão do pastor Mário, da pastora Bianca, desse despertar de que, perdendo a oportunidade de levar o evangelho a essas pessoas, a gente deixa de cumprir o ídolo do Senhor, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então, às vezes, por falta de acessibilidade, por falta de inclusão, não são todas as pessoas que estão recebendo o ministrar ali, o falar de Deus. O trabalho da Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão, hoje, em Minas Gerais, pelo menos, ele começa com 4 pilares que são muito importantes, que é conscientizar, informar, acolher e incluir.
conscientizar as pessoas que nós precisamos dessa mudança de mentalidade, entender que são pessoas com deficiência, entender que na obra de Deus elas têm espaço, assim como elas têm espaço aonde elas quiserem estar ali, informar, que é isso que a pastora Gabi falou, capacitação para quem quiser ajudar, para quem quiser se envolver com essa obra. Então, essas pessoas precisam estar capacitadas para poder atender a necessidade de qualquer uma das pessoas que chegarem. Pablo, você acha que hoje a nossa igreja, né, e aqui a Cidade Nova, ela já está preparada para poder receber essas pessoas, ou pelo menos já está no processo? Como que a nossa igreja, né, ela está hoje em dia para receber essas pessoas? Sim, hoje a gente está caminhando. A gente está caminhando junto. E acho que num futuro bem próximo, eu acredito que a gente já vai estar preparado para receber todo tipo de pessoas. Aqui a gente já tem hoje nossas vagas no estacionamento para autista, para pessoas com deficiência, para idosos, para gestantes, para qualquer uma das pessoas com alguma limitação e que precisa de um acesso rápido ao templo, a gente tem nossas vagas mais próximas. Nosso templo hoje ele já é acessível através de rampas para cadeirante. A gente tem espaço reservado lá na frente, próximo ao altar, para que essas pessoas fiquem acomodadas. A gente tem o banheiro já acessível também, mas é um passo a passo. Nós precisamos formar uma equipe ainda mais forte, mais consolidada e mais capacitada para poder fazer o tratamento dessas pessoas. Nós precisamos e vamos, em nome de Jesus, correr atrás. Amém. E para logo termos intérprete de Libras aqui na igreja. Em nome de Jesus. Gente, se você é da nossa igreja, tá aí, ouvindo isso aí, já sabe, ó, sinta-se, agora é o toque do Espírito Santo. Agora vem fazer, no vem assunto, servir. Né? Isso é muito importante, assim, a gente saber, porque ter essa estrutura, né, não somente física aqui, mas também a gente saber acolher. Porque às vezes a gente não tem um caso desse porque a gente não tem a estrutura. Exatamente. Então, se você tem ali uma vaga, se você tem um lugar que a pessoa vai conseguir chegar, né, ela vai ter acessibilidade também no espaço físico, fica muito mais fácil da pessoa, pessoa vir, né? E não para por aí, né, Pablo? A nossa igreja da criança também já está se preparando. Como que está a nossa igreja da criança para receber as crianças? Hoje a igreja da criança, ela, através até da vida da tia Leia, que busca essa capacitação também para poder estar tratando com crianças com qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo de necessidade. Nós temos também 2 pedagogas, uma já está fazendo pós-graduação em educação inclusiva, para que a gente possa ter ainda mais tranquilidade de deixar a nossa criança. Às vezes, um pai com uma criança autista ou com uma criança que exige um cuidado especial, às vezes fica com receio de ir à igreja, de levar essa criança à igreja. Então, aqui a gente pode falar que os pais podem ficar muito tranquilos, que nossas crianças vão ser muito, muito bem cuidadas na igreja da criança. E os pilares da coordenadoria dizem isso, que acolher, logo depois de ter uma equipe encaixada e engajada ali, a gente vai começar a acolher essas pessoas, assim como o pastor Davi falou. E já me foi questionado também, por que a gente está atrás de intérprete de Libras se na nossa igreja a gente não tem um deficiente auditivo? Justamente por isso que não temos um deficiente auditivo, por não ter um intérprete de Libras. Então, através dessa mudança de mentalidade e tornando a nossa igreja mais acessível, vem a parte da gente incluir essas pessoas. Incluir dentro dos grupos missionários, incluir... Exatamente, para que essas pessoas possam servir, independente de onde. Seja no louvor de alguma forma, seja no som de alguma forma, no diaconato de alguma forma. Essas pessoas precisam vir e aqui elas vão ser bem acolhidas e a gente... Só vem. Incluídas, integradas. Exatamente. Né? Vai além de... Essa integração, ela vai até além, porque às vezes a gente traz para perto, acolhe, mas o lugarzinho dela é aqui, o nosso é aqui. Não pode ser assim. A gente precisa mais do que isso. A gente precisa integrar ao ponto que ela esteja envolvida no meio do purê de batatas, né, gente? No meio da gente, convivendo. Então, assim, que haja mesmo um despertar. E eu acho que o primeiro passo para a gente acolher bem, receber bem, para a gente alcançar essa pessoa, é saber como falar com ela. Exato.
Então, nos ensina aí qual que é a melhor forma que a gente deve utilizar para se referir a essas pessoas que têm deficiência. Exatamente É esse termo que exatamente você isso. usou. Pessoas com deficiência. A gente não pode, acho que de forma alguma, talvez julgar como deficiente um portador de deficiência, uma pessoa que tem deficiência. É exatamente esse o motivo do lema ser suficientes em Deus. Porque a deficiência não nos torna deficiente em nada. Não muda. Né? Não muda a nossa eficiência, a nossa eficácia. Então, a maneira correta é a mesma maneira que a gente conversa com outras pessoas, para que a gente não trate de forma diferente, para que a gente não trate, às vezes, por algum pensamento que vem firmado dentro de nossas cabeças sobre essas pessoas. Ah, não, porque eu tenho que chegar perto, porque eu tenho que falar baixo, porque eu tenho... Não, trata com respeito, trata como você gostaria de ser tratado. Tem empatia, né? A gente, às vezes, tem uma mania de ficar, como que eu vou falar? Como que eu vou chegar perto dessa pessoa? Mas é natural, né? É uma pessoa. Isso mesmo. Agora, Pablo, foca naquela câmera ali e faça um convite para as pessoas que querem. Gente, você foi despertado, né, hoje com esse assunto, sentiu no seu coração em fazer parte desse ministério. Pastora, mas eu ainda não sei fazer nada. Eu não sei, né, eu não tenho acesso a Libras, não sei nada. Mas, assim, você se sentiu tocado por esse assunto, viu essa necessidade de ter pessoas. O Pablo vai fazer um recado aí pra você. Então, gente, hoje a Coordenadoria Local de Inclusão e Acessibilidade aqui do Cidade Nova, a gente precisa de uma equipe consolidada e formada para que a gente possa receber as pessoas com deficiência e qualquer tipo de deficiência que seja. Então, você está mais do que convidado para vir, para conversar com a gente, para poder fazer parte dessa equipe. Mensalmente, a Coordenadoria Estadual tem feito capacitações e treinamentos para que nós possamos estar cada vez mais aptos e mais preparados para receber essas pessoas. Assim como a Carol falou, nós precisamos de pessoas disponíveis. Algo que ficou guardado no meu coração dentro desse último mês, com todos os trâmites e a correria de começar a colocar em prática nossas obras de inclusão aqui na igreja. Por muitas vezes eu não me senti preparado, mas eu entendi que nem sempre Deus vai escolher os capacitados, mas Ele vai capacitar quem está disponível. Então esteja disponível, vem, conversa com a gente, que toda ajuda é bem-vinda e nós precisamos de ajuda nessa luta da pessoa com deficiência. Gente, muito bom, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Já coloca aí nos comentários. Se você não é da nossa igreja, coloca aí a igreja que você é, se você está participando com a gente, é de outra igreja, ou ainda não é de nenhuma igreja, né? Venha nos conhecer, mas coloca aí pra gente, pra que a gente saiba. Quem é daí que é Cidade Nova, coloca aí também. Tamo junto. Coloca essa célula, isso aí. Nós estamos juntos nesse podcast. E olha, tem uma notícia triste, nós chegamos ao final. Vamos aí, bastidores, Mas, ó, eu amei, você amou? Claro, muito. Eu amei. E esse foi só o primeiro, nosso primeiro forecast da EQ Cidade Nova. Como, né, o Davi já falou, nós vamos ter aí uma vez por mês, na quinta-feira, às 20 horas. Nós sempre vamos divulgar com antecedência, para você já ficar ligadinho, se programar para participar com a gente, porque nós sempre, gente, vamos trazer assuntos, assim, muito pertinentes, assuntos da temporalidade, assuntos muito bacanas. Então, assim, participe para você poder crescer. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal... Se inscreve aí. Se inscreve agora, né, Davi? Agora aí. Já deixa o sininho ativado aí, para que quando a gente for entrar ao vivo, você vai receber a notificação. Você ficar atento aí, tudo que está acontecendo. Gente, ó, então, sábado tem Clamor da Madrugada.
Isso. Tem a Vigília dos Jovens e Adolescentes, começa meia-noite de sexta para sábado, tá? Não perca, vai ser... Nossa, Deus, já tô arrepiada. E É aí, isso aí. depois, o nosso Domingo. clamor, domingo é importante, ceia do Isso fortalecimento, aí. né? Fique atento e participe de todas as nossas programações. É isso aí? É isso aí. Então, tchau, pessoal. Até a próxima.